Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes de começarmos a analisar os demais versículos, qual é o contexto aqui? Estava próxima à morte de Jesus. Em breve ele morreria na cruz. Essa foi lá no cenáculo, ele se reuniu com os apóstolos e foi a última oportunidade de desfrutar de uma íntima comunhão com eles. Foi como se fosse um discurso de despedida, né? E comunicar a eles uma série de verdades maravilhosas a respeito dele, da sua morte, né? E no versículo 1, então, fala um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Então, como eu falei, ele sabe que em breve ele morreria na cruz e voltaria para a comunhão íntima, pessoal com o Pai, e estaria realmente naquela posição que ele teve antes de assumir uma natureza humana. Que ele abriu mão temporariamente da manifestação da sua glória. E ele aproveitou essa oportunidade para poder ter um relacionamento mais pessoal com eles. Deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, no caso aí, aqueles que eram crentes, né? Na época, amou-os até o fim. Quer dizer, o amor que ele demonstrou para com os apóstolos, e evidentemente outros crentes na época, né? Pessoas que tiveram encontro com Jesus na época, amou-os até o fim do seu ministério. E o amor que ele demonstrou para com suas ovelhas foi um amor especial, um amor infinito, eterno, né? E o grau de amor, que aqui fala amou-os até o fim, né? Então é um amor que foi levado ao extremo, vamos assim dizer, né? Um amor perfeito, completo, fala até o fim, né? É um amor assim, eterno, pleno em termos de grau, né? Infinito. Quer dizer, os amou ao máximo, vamos assim dizer, né? O amor. Isso se aplica a nós também. Embora estivesse mais especificamente relacionado com suas ovelhas, no caso dos apóstolos ali, né? Pode se aplicar a nós fazemos para a igreja. Que ele tem um amor infinito, eterno, completo, nos amou ao máximo, né? Até o fim, um amor extremo, né? Um amor assim até as últimas consequências, né? Esse é o amor que ele mostrou não só para com os apóstolos na época, mas para com todos aqueles que fazem parte da igreja, da sua igreja, né? Amou-os, estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós verificamos agora no versículo 2. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Judas estava presente ali, né? Mas ele era um incrédulo. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Quer dizer, o Pai havia dado toda a autoridade ao Filho para a missão que ele teve aqui na terra, né? E que viera de Deus. Quer dizer, Jesus tinha autoconsciência de quem ele era. O Deus manifestado em carne, o Deus homem, né? Sabia que ele, Jesus, era Deus também. Deus sabia de onde ele veio, sabia qual era a missão dele. Que interessante falar aqui, o versículo 3, sabia que o Pai o havia colocado, o Pai Deus Pai, todas as coisas debaixo do seu poder, da sua autoridade, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Ele sabia qual era a sua missão, que depois ele voltaria novamente, total comunhão com o Pai. Interessante que era comum naquela época, quando, para ficar uma melhor ilustração, vamos supor que uma pessoa foi convidada para jantar, para cear em alguma casa. Naquela época era costume ter banhos públicos. Às vezes no local mesmo onde a pessoa morava não tinha um banheiro assim para tomar um banho, nada, né? Então a pessoa ia nesses locais dos banhos públicos, tomava um banho e depois colocava uma roupa limpa
e depois ele se dirigia para a casa onde ele foi convidado. Chegando lá, à porta ficava um escravo, um servo, que ficava com uma bacia, uma jarra, uma toalha limpa, uma bacia, uma jarra com água. Então, cada vez que chegava um convidado, ou apenas um convidado, ou vários convidados, o escravo tirava a sandália e lavava os pés. Por que isso? Porque embora a pessoa tivesse tomado um banho completo, naquela época as estradas, não havia asfalto em todos os lugares, e havia muita poeira, muita coisa. Então quando a pessoa chegava até a casa onde foi convidado, ele estava com o corpo limpo, mas os pés estavam sujos, porque vinha de sandálias, aquela poeira ali toda, e sujava os pés. Então, por gentileza por parte do anfitrião, o escravo que ficava à porta lavava os pés para que a pessoa depois pudesse participar da ceia. Só que no caso aqui, não havia nenhum escravo presente, nenhum servo presente. E os apóstolos que estavam lá não estavam nem um pouco interessados, nenhum deles, em querer demonstrar essa gentileza de querer lavar os pés dos demais, inclusive os pés de Cristo. E qual era, naquele momento, vamos dizer, o que passava na mente e no coração dos apóstolos naquele momento? Estavam com o coração de servos? Não. Vamos abrir em Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Veja que interessante. Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles que os apóstolos, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: o rei das nações domina sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Quer dizer, naquele momento havia um espírito de competição entre os apóstolos. Imagine, na próxima morte de Cristo, conviveram com Cristo durante alguns anos, né? E ainda havia um espírito de competição para saber qual deles era o mais importante, o maior. Mas eu estou entre vocês como quem serve, e vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Então, qual era o espírito deles naquele momento? Ali no cenáculo, espírito de servo? Não, ao contrário, estavam competindo para ver quem era melhor. Então, sendo assim, se eles estavam nesse espírito de competição, eles não tinham a mínima preocupação em querer lavar os pés dos demais. Porque quando eles foram lá para o cenáculo, naturalmente já haviam tomado um banho, estavam limpos, mas os pés estavam sujos. E nenhum se prontificou. Vamos voltar lá para o capítulo 13. Então, nesse contexto, e sabendo Jesus quem ele era, sabendo de Jesus de onde ele veio, sabendo da sua missão, tendo consciência de que ele é Deus, que é Deus, qual foi a atitude dele? Ficou esperando, será que Jesus ficou esperando que um dos seus discípulos se prontificasse a lavar os pés de todos, inclusive de Jesus? Não. Nós vemos aqui no versículo 4, de capítulo 3 de João. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Naturalmente os apóstolos ficaram assim, observando o que ele ia fazer, né? Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quer dizer, mesmo eles vendo Jesus com aquela atitude de servo ali, nenhum se prontificou. Jesus, deixa que eu lavo os pés dos demais, inclusive os seus pés. Ninguém, porque havia o quê? Espírito de competição entre eles. Então, no final do versículo 5, lavava os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro. Não sabemos quem foi o primeiro que teve os pés lavados por Cristo. Mas quando chegou em Pedro, nós vemos o que? Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Ele estava observando ele lavando os pés dos discípulos.
vais lavar os meus pés? Ele ficou assim meio escandalizado. Chegou a Simão Pedro e ele tinha sempre uma atitude assim de falar antes de refletir, né? Chegou Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Pedro não estava entendendo por que dessa atitude de Jesus. Versículo 7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Quer dizer, no momento você não entende. Mais tarde você compreenderá. Principalmente depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois também, principalmente após Pentecostes, quando deu início à igreja, que os discípulos começaram a proclamar a palavra, enfim. Quanto mais o tempo passasse, mais seria rica a compreensão por parte dos apóstolos, dos discípulos, por que Cristo está lavando os pés deles, né? E Jesus falou: você vai entender mais tarde. Disse Pedro, veja esse Pedro bem impulsivo, como sempre, né? Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Ele estava, por quê? Ele estava escandalizado, ele estava querendo repreender até Cristo, por quê? Porque ele pensou: poxa, ele é o Messias, é o Filho de Deus, ele não estava entendendo essa atitude. Como pode Deus assumir a posição de servo, de escravo, lavando os pés? Então ele ficou chocado e queria quase que repreender a Cristo. Disse Pedro, versículo 8, não, nunca lavará meus pés. O que ele quer dizer aqui? Não lavará meus pés nem na eternidade. Que coisa, hein? De maneira nenhuma. Jamais lavará meus pés. Isso que ele quer dizer aqui, ó. Jamais. E, naturalmente, Pedro não está entendendo nada. Ele não sabia que havia um significado espiritual para aquilo que Cristo estava fazendo. E que, como Cristo falou, um dia vocês vão entender isso aí. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Aí Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Cristo deu uma dura nele, dizendo: você não vai ter parte comigo. E interessante que, dentro dessa impulsividade de Pedro, Pedro radicalizou para o outro lado. Versículo 9, ficou preocupado, Jesus falou: você não vai ter parte comigo? Então o que ele falou no versículo 9? Respondeu Simão Pedro: então, veja que interessante, respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Mas antes disso, queria chamar a atenção uma coisa. Quando ele falou assim no versículo 8, não, Pedro, quando Pedro no versículo 8 disse: não, nunca lavarás meus pés, ele estava achando uma coisa tão absurda. A ideia que passa aqui, somente quando ele perguntou no versículo 7, né? Você vai lavar meus pés? No versículo 6, Senhor, vai lavar os meus pés? Então, no versículo 6, quando ele disse: Senhor, vai lavar meus pés, e depois quando ele falou também: nunca lavarás meus pés, o que estava por trás de tudo isso aqui? A ideia é como se ele dissesse no versículo 6, Senhor, alguém como tu, quer dizer, que é Deus, o Messias, vais lavar os pés de alguém como eu, uma pessoa indigna? É o que ele queria dizer no versículo 6, quando ele diz no versículo 6, Senhor, vais lavar meus pés? Quer dizer, Senhor, alguém como tu, vais lavar os pés de alguém como eu, uma pessoa indigna, isso que ele quer dizer. Por isso que no versículo seguinte, ele falou: nunca, jamais, nem na eternidade, em tempo algum, lavarás meus pés. Mas Jesus disse o que no versículo 9? Então, engraçado, ele falou: então, me dá um banho completo. Mas não tinha sentido, mesmo do ponto de vista físico, ele ter novamente um banho completo, se ele já havia tomado esse banho completo, da cabeça aos pés, colocou uma roupa limpa antes de ir para o cenáculo, porque ele precisava somente lavar os pés. Por quê? Porque quando ele estava vindo com a sua sandália, naturalmente na poeira toda, ele havia sujado os pés, contaminado, poluído os pés. Por isso que Jesus falou aqui no versículo 10, respondeu Jesus: quem já se banhou, é o caso do Pedro. O Pedro já havia tomado um banho completo. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés.
todo o corpo está limpo. Do ponto de vista físico, é verdade, quem já tomou o banho todo, principalmente no contexto da época, tomou um banho, pôs uma roupa limpa, depois apenas havia sujado os pés para se dirigir até o cenáculo. Então ele precisaria simplesmente do que? Lavar os pés. Daqui a pouco eu vou dizer o sentido espiritual do que ele está dizendo. O interessante é que a palavra aqui, lavar, veja interessante, quando a gente volta aqui para o versículo 6, Senhor, vais lavar, a palavra lavar, que está aqui no original grego, é a ideia de lavar uma parte do corpo. E essa palavra ela é repetida em outros versículos, como no versículo 8, Jesus disse no final do versículo 8, se eu não os lavar, quer dizer, os seus pés, então essa palavra novamente, lavar uma parte do corpo, no caso seria os pés. E nós verificamos aqui também no versículo 10, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar, também a palavra lavar outra vez? A palavra lavar aqui significa lavar uma parte do corpo. E a parte, quando Jesus falou aqui no versículo 10, respondeu Jesus, quem já se banhou, esse banho aqui tem o sentido de tomar um banho completo. Um banho completo. Agora, qual a diferença entre tomar um banho completo e lavar uma parte do corpo, no caso dos pés? Qual a diferença? Tanto que como eu falei, a palavra está banhou, tem o sentido de um banho completo, total, e lavar apenas significa lavar apenas uma parte do corpo, né? E Jesus termina no versículo 10 falando, lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, quer dizer, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem, Jesus falou, vocês estão limpos, mas nem todos. Por que ele fala isso? Versículo 11 fala, porque ele sabia quem iria traí-lo, por isso quem deve entender que nem todos estavam limpos, quer dizer, nem todos estavam salvos. Então, qual o sentido espiritual de banhar, tomar um banho completo, lavar apenas uma parte do corpo? Quando ele fala no versículo 10, quem respondeu Jesus, quem já se banhou, não precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Esse banhar aqui, o sentido, o significado espiritual da passagem é aquele que foi salvo, aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado, aquele que foi declarado justo, aquele cujas culpas foram removidas, aquele que ficou livre da penalidade eternamente no inferno, aquele que nasceu de novo, foi regenerado, uma nova criatura. Esse é aquele que banhou. Então, esse banhar aqui no sentido de simbolizando o quê? O novo nascimento, a salvação, aquele que foi salvo. E naturalmente nós somos lavados pelo sangue de Jesus, né? Como fomos salvos. E nós vamos ficar alguns versículos que estão relacionados com isso. Então, o banhar significa então a salvação, aquele que nasceu de novo, foi regenerado, nasceu do alto, novo nascimento. E nós vamos abrir em capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 5. João 3, 5. Aqui Jesus está falando com Nicodemos, né? Está falando com Nicodemos, que era um fariseu, né? Versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que significa isso? A água aqui é um símbolo da palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo. No ato da salvação ali, o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, opera arrependimento e salvação naquele que realmente recebe o Senhor Jesus como Salvador, né? Então, o grande instrumento do Espírito Santo para a salvação é a palavra de Deus. Então, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Agora nós vamos abrir no capítulo 3, e aqui está falando de salvação. Aqui, que é simbolizado lá pelo bem completo, lá no capítulo 3 de João. Agora vamos abrir em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4. Tito 3, 4.
Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando da parte de Deus, Tito 3, 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou, olha que interessante, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Novo nascimento, quando fomos salvos. E que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá vendo? Então, esse texto está se referindo ao momento da salvação, que é simbolizado pelo banho, quando Jesus falou, aquele que já se banhou, não precisa apenas o quê? Lavar os pés. Então, essa verdade espiritual lá de banhar se refere quando a pessoa se salva, quando a pessoa foi regenerada, quando a pessoa realmente teve um encontro com Jesus. E nós verificamos que, infelizmente, Pedro não está me entendendo nada. Eu acredito que os demais também não estão me entendendo exatamente o significado espiritual de Cristo estar lavando os pés dos discípulos. Eles não estão me entendendo. Como é que pode ele colocar uma verdade espiritual nisso, se nós não estamos entendendo o que ele está fazendo, né? Por isso que Pedro, em sua impulsividade, estava quase que repreendendo a Cristo. Vamos voltar para o nosso texto lá, em capítulo 13 de João. Então, quando Cristo fala, no capítulo 13, versículo 10, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Quer dizer, quem já nasceu de novo, quem já teve encontro com Jesus como Salvador, aquele que foi unido a Cristo, passou a ser habitado pelo Espírito Santo, enfim, ele não precisa ser salvo novamente, quer dizer, simbolizado, no caso, pelo banho, ele não precisa ser salvo novamente, ao contrário, já está salvo. Mas o que é que acontece? Aqui fala, aquele que já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O que significa lavar os pés? Qual a diferença entre o banho e a água com a bacia? O banho simboliza o novo nascimento, a salvação, o encontro com Jesus. Esse banho ocorre apenas uma vez, não precisa ser renovado. Agora, a bacia com água simboliza o quê? Tá, nós vamos verificar agora. Quando Jesus falou aqui, no versículo 8, disse Pedro, não, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. O que significa assim? Ele fala, não terá parte comigo. Ele está falando ele não estava falando necessariamente do ato de lavar os pés fisicamente, mas o significado espiritual que está por trás desse não terá parte comigo significa não terá comunhão comigo. E agora nós vamos entender o sentido de lavar os pés. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Interessante que a mesma água que é usada pelo Espírito Santo, que é a palavra para a salvação de uma pessoa, que ele precisa ouvir a palavra de Deus usada pelo Espírito Santo, essa mesma água é usada também no processo de santificação. Então nós vemos aqui, lavar, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado, tá vendo? A palavra de Deus é o grande instrumento do Espírito Santo para a santificação nossa. Que interessante, hein? A água é usada, a água simboliza a palavra é usada para salvação e usada para santificação. E aqui está dizendo, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Que interessante. Agora vamos para Efésios capítulo 5. Então não há dúvidas de que a palavra de Deus é simbolizada pela água, entre vários símbolos do Espírito Santo, né? Efésios 5, 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la. E a palavra usada pelo Espírito Santo no processo de santificação. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, tá vendo? Água simbolizando a palavra de Deus.
é o instrumento do Espírito Santo para santificar, para que nós possamos cada vez parecermos mais com Jesus, mais semelhantes a Jesus. É aqui que fala, tá vendo? Para santificá-la, versículo 26, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versículo 27, para apresentá-la quem? A igreja. Assim mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Processo de santificação. Purificados pela aplicação da palavra. O crente, o cristão, enquanto ele está nesse mundo, ele tem contato o quê? Com pessoas ímpias que não creem em Deus, assim como pessoas que creem, né? Então ele pode ser afetado, poluído, contaminado pelo aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, locais onde ele frequenta, aquilo que ele assiste, enfim, há grandes meios que podem influenciar o crente, afetar sua fé, pode afetar sua fé e pode levar inclusive a pecar. Então o Espírito Santo, usando a palavra, seja através de uma pregação ouvida, uma reunião para um estudo bíblico, seja o crente lendo e estudando a palavra de Deus, o que acontece? Para cada vez que se entra em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai aplicando e vai nos purificando dessa poluição, dessa contaminação pelo contato desse sistema satânico nas vezes do mundo. Então, purificados pela aplicação da sua palavra, né, em nossa vida. Então, nossa mente e nosso coração são afetados e cada vez que nós vemos a palavra de Deus, nossa mente e nosso coração são purificados, limpos, vamos assim dizer, né, dessa poluição que diariamente entra em contato com a gente. Então, o que acontece? Somos purificados dessa contaminação, vamos assim dizer, né? E nós verificamos a importância da palavra de Deus, simbolizado pela água. Vamos abrir agora Salmo 119, versículo 11. 119, 11. Salmo 119, versículo 11. Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Tá vendo? A palavra de Deus, quanto mais nós tivermos contato com a palavra de Deus, mais isso vai nos dar forças, motivação e capacitação para não cairmos em pecado, ficarmos fora da vontade de Deus. Então, purificados, nós somos purificados, nossa mente é purificada pela aplicação da palavra. Agora, e se porventura nós pecarmos desse processo de que estamos sendo influenciados pela poluição, pela contaminação das coisas que há no mundo, qual o processo operado para que nós possamos seja restabelecida a comunhão com o Senhor? O contato com a palavra, de certa maneira, é uma prevenção para que nós não caímos em pecado. Mas se caímos em pecado, qual deve ser a atitude nossa? Então, se nós continuarmos lendo a palavra de Deus ou ouvindo a mensagem, nós somos confrontados pela palavra de Deus. Isso nos leva o quê? A confissão de pecado. E ao confessarmos o pecado, é como se nós estivéssemos lavando os nossos pés. A palavra de Deus produzindo o quê? Restauração, arrependimento, assim dizer, né? Então o Espírito Santo nos convence de pecado, nos arrependemos, confessamos o pecado e o Espírito Santo opera isso. Nós vamos abrir em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 1 a partir do versículo 5. 1 João capítulo 1 a partir do versículo 5. Veja a relação toda que tem aqui, né? 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João 1, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos, de Deus, né? E transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, tá vendo? Qual a exigência para termos comunhão com Deus? Mas andarmos nas trevas, quer dizer, em pecado, fora da vontade de Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Está vendo?
Como é que eu posso ter comunhão com Jesus? Como é que eu posso ter comunhão com Deus Pai se eu ando em pecado? Pecado não confessado. Tá? E continua. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? Deus, temos comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer dizer, veja a importância de nós estarmos lendo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem de pregação, ensino bíblico, estudando a Bíblia, e quando estivermos com os irmãos também reunidos, estamos compartilhando a palavra. Isso é purificador, nos limpa da contaminação, da poluição que nós constantemente afeta a nossa mente e o nosso coração. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quer dizer, ninguém pode chegar a um ponto e falar, puxa, eu não peco mais, sou tão santo que não peco. Agora veja o versículo 9, que está bem relacionado com esse lavar os pés. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vê que interessante, hein? O que significa confessar o pecado? É falar para Deus especificamente o pecado, não é a multidão de pecados que você confessa. Vamos dizer que você mentiu. Senhor, realmente eu menti. É concordar com Deus que aquilo que você fez é pecado. É falar a mesma coisa que Deus fala em sua palavra a respeito daquilo que você fez que é pecado. Isso que é confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que ele está dizendo para Pedro naquela hora, se eu não lavar seus pés, você não terá comunhão comigo. Não é que Pedro podia perder a salvação. Não é que se alguém, um crente comete um pecado, ele vai perder a salvação. Não. Ele perde a comunhão com Deus temporariamente, até que ele confesse o seu pecado, até que seus pés sejam lavados, através do Espírito Santo, usando a palavra para nos confrontar e convencer, confessarmos os nossos pecados. Então a santidade de Deus é o padrão para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos ser limpos, vamos dizer, né? Então não é possível um crente ter comunhão com Cristo, intimidade com Cristo, com pecados não confessados. Então nós precisamos ser limpos, quer dizer, lavar os nossos pés, vamos dizer, constantemente, por causa da contaminação, da poluição que tem nesse mundo espiritual. Diariamente, vamos dizer, né? Diariamente nós precisamos estar confessando o nosso pecado, lendo a palavra de Deus, e para podermos estar constantemente em intimidade com Jesus. Esse era o significado espiritual de Cristo quando estava lavando os pés lá e falou para Pedro: se eu não puder lavar seus pés, você não tem o quê? Você não pode ter comunhão comigo. Significava o seguinte: se você andar em pecado, fora da minha vontade, e não deixar que a palavra usada pelo Espírito Santo te leve a confessar o seu pecado, ser restaurado, como é que você pode ter comunhão? Você não pode ter comunhão com Deus se você estiver constantemente em pecado. Vamos voltar lá para Salmo 119, nós vemos o versículo 11, né? Salmo 119, nós vamos verificar a riqueza disso que nós estamos falando, né? Mais uns detalhes. Salmo 119, então eu havia lido Salmo 119, versículo 9, fala: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Vê que interessante. Como pode um jovem manter a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? E o versículo 11 que eu havia lido naquela hora: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Interessante esses dois versículos, né? Guardei, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quer dizer, quando o crente está constantemente lendo, ouvindo, meditando na palavra de Deus, de certa maneira, isso vai preservar o crente de cair em pecado grosseiro, constantemente pecar, estar fora da vontade de Deus. Né? Por isso que fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse versículo 9 reforça ainda: como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Em outras palavras, se eu estiver cheio da palavra, estiver cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nos controlando, usando a palavra, aplicando a palavra em nossos corações, é impossível você guardar a palavra de Deus.
E como eu disse, o grande instrumento do Espírito Santo na nossa santificação, qual é? É a palavra de Deus. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Aqui Cristo está falando com Deus Pai. Íntima comunhão com Ele. Ele diz assim: santifica-os na verdade. Está falando com o Pai. Santifica-os na verdade. Quem? Está falando dos discípulos, né? Das suas ovelhas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está vendo? O grande instrumento da santificação usado pelo Espírito Santo é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. É o que nós chamamos de santificação prática pela palavra de Deus. Santificados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente operada pelo Espírito Santo, e o crente deixando que o Espírito aplique a palavra, isso vai produzindo uma transformação na mente e no coração. O tempo faz João capítulo 13 novamente. João capítulo 13. Então faz sentido. Então quando Cristo disse, foi lavar os pés, e no versículo 6 chegou Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Ele não está entendendo nada. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, versículo 8: não, nunca, jamais, de tempo algum, na eternidade, nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, aqui está ligado com o quê? Se o crente não for trabalhado pela palavra, usado pelo Espírito Santo, para que não só, para que aquela poluição do mundo, aquela contaminação do mundo seja tirada, não só no sentido de prevenção para não pecar, mas também para que ele seja confrontado e confesse seu pecado, ele não terá comunhão comigo, ó, você não terá parte comigo, não terá comunhão comigo. Jesus, versículo 10, quem já se banhou, quer dizer, quem já nasceu de novo, quem está salvo, não precisa ser salvo outra vez. Precisa apenas do quê? Lavar os pés, em outras palavras. Nesse caminhar pelo mundo, dizendo essa poluição, que nós somos constantemente influenciados, atacados por isso, essa contaminação, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, como nós precisamos da palavra de Deus para nos purificar, para nos reprogramar, vamos dizer, a nossa mente, né? E ao mesmo para nos prevenir de pecar e ao mesmo tempo nos confrontar para que possamos confessar o pecado e ou seja, lavar os nossos pés, para que possamos ter uma restauração após o arrependimento, confissão do pecado e desfrutarmos da comunhão com Deus. Você quer ter uma comunhão ininterrupta com Cristo, na medida do possível? Leia a palavra de Deus, se deixe trabalhar pela palavra. Quando for confrontado pela palavra, confesse o seu pecado. Infelizmente, podemos dizer que à medida que você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo, e você vai pecar menos naturalmente, né? Mas infelizmente nós somos pecadores e infelizmente sempre acabamos pecando, né? E interessante que além desse trabalho que o Espírito Santo faz de santificação usando a palavra, Jesus, como nosso sumo sacerdote, também nosso advogado, né? Ele, como nosso sumo sacerdote, entre outras coisas que ele faz nesse ministério atual, ele ora e intercede pelo crente para que o crente não peque. Aspecto de prevenção do ministério sumo sacerdotal de Cristo. Isso, quando o crente cai em pecado, ele não só nos defende como advogado diante das acusações do diabo, como também ele intercede para que nós sejamos restaurados. De que maneira? A aplicação da palavra feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usando a palavra para que o crente seja confrontado, se arrependa, confesse seu pecado, seja restaurada a comunhão e intimidade com Jesus. Continuando o texto, versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, e o significado espiritual você já sabe qual é, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Infelizmente, boa parte, eles não entenderam nada. Com o tempo eles foram entender, né? Interessante que Jesus perguntou e não esperou que eles respondessem. Vocês entendem o que eu fiz? Versículo 13. Vocês me chamam mestre, quer dizer, Jesus tinha autoridade total, absoluta como mestre.
naquele cenário. E Senhor, esse Senhor aqui, ele está se identificando com Yahvé, Javé, o Deus que se manifestou lá na sarça e conversou lá com Moisés. Vocês me reconhecem como mestre, me chamam de Senhor, quer dizer, o Deus manifestado em carne, o Messias, né? E com razão, pois eu sou, realmente eu sou mestre e Senhor de vocês. E Deus, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre, ele está confirmando que é, de vocês laveis os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele não estava aqui instituindo, vamos assim dizer, né? A ordenança de lava-pés, a cerimônia, seja o que for, não. Isso aqui foi dado porque tem um significado espiritual, um ensinamento muito mais profundo que o mero lavar os pés fisicamente, né? Vocês devem lavar, final do versículo 14, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. E aqui ele vai se aprofundar um pouco mais em que sentido que eles deviam fazer o que Jesus fez, já que ele não está instituindo a ordenança do lava-pés, né? Versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, quer dizer, eu atuei como servo, até com humildade, como servo, que vocês também possam atuar como servos, ministrando na vida dos demais. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e é verdade, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ele quer dizer o seguinte, se eu, que sou senhor e mestre, atuei como um servo, vocês também devem agir assim, segundo o meu exemplo. Agora o versículo chave de toda a passagem, até o versículo 17, e serve também para além do versículo 18, 19 e outros, está no versículo 17, esse é o versículo chave. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes ou bem-aventurados serão se as praticarem. Quer dizer, não adianta nada conhecer a verdade, o significado que Jesus falou, sobre o simbolismo da palavra, do lavar os pés, enfim, tudo que eu falei até agora, não adianta nada Jesus entender, compreender e achar até interessante, se não praticar. E aqui que nós verificamos uma coisa importante, Jesus mostrando a importância de uma vida de humildade, de serviço, estarmos dispostos a servir os demais, colaborar com o Espírito Santo para a edificação dos demais. E aqui mostra Jesus como servo, que nós, à medida que nós formos transformados pelo Espírito Santo, na santificação pela palavra, quanto mais nós estivermos parecidos com Jesus, mais atuaremos como servos, mais haverá humildade na nossa vida. Porque para nós ministrarmos, servirmos o irmão, há grande necessidade de misericórdia e graça. E como nós precisamos do Espírito Santo nos capacitando, né, a ministrarmos para isso. Então, ele fala que agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Está disposto a servir. E não como os apóstolos, conforme nós vemos lá em Lucas, que estavam naquele momento da ceia, o espírito deles era de competição sobre quem era o maior, não o espírito de servir. Então, Jesus está mostrando isso aqui. Mas já que eu falei que o significado espiritual mais profundo aqui, no caso aqui, era o significado do lava-pés, que é como eu posso ter constantemente, na medida do possível, profunda intimidade com Jesus, profunda comunhão, uma comunhão contínua com Jesus, no lavar os pés. Há um exemplo aqui, quando ele falou aqui no versículo 14, pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês lavarem os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Como? Já que não é uma cerimônia que está instituindo, não é uma ordenança, de que maneira que nós podemos lavar os pés uns dos outros? Além de servirmos de todas as necessidades, estar disposto a servir o irmão, há um aspecto que está relacionado com aquela parte que Jesus diz aqui no final do versículo 8. Se eu não lavar, no caso dos pés, você não terá parte comigo, não terá comunhão comigo. Então, de que maneira nós podemos colaborar na vida do irmão, no sentido de lavar os pés deles,
para que eles sejam restaurados à comunhão, à intimidade com Jesus. Me refiro ao irmão que caiu em pecado, que está fora da vontade de Deus, que tem pecados não confessados. Como a gente pode aplicar tudo isso? Que além do servir em todas as situações, servir e ministrar na vida do irmão, nessa parte de restauração, de intimidade com Jesus. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1. De que maneira, usando a palavra de Deus, sendo instrumentos do Espírito Santo, podemos colaborar na restauração do irmão que está com a fé, que esfriou na fé, que está fora da vontade de Deus, está tendo uma vida de pecado, que não confessa o pecado, não está tendo intimidade com Jesus. Como é que esse irmão pode ser restaurado e passar a ter novamente intimidade com o Senhor Jesus, ter comunhão com Jesus? Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, quer dizer, se você não estiver andando no Espírito, você não tem condições de poder ajudar o irmão, né? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo também. Como? Com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Como é que eu posso ser instrumento do Espírito Santo para restaurar um irmão? Usando a palavra de Deus. Então, se o irmão, como eu falei, se o irmão em Cristo está esfriando na fé, está fora da vontade de Deus, não está andando no centro da vontade de Deus, está andando em pecado, tem pecados não confessados, está fora da vontade de Deus, como é que eu posso ser instrumento de Deus para restaurar esse irmão? Primeiro, está cheio do Espírito Santo. Usar a palavra de Deus com amor, com misericórdia, com humildade. Em outras palavras, ser instrumento de Deus para que os pés desse irmão sejam lavados. Lembra que eu falei? Que lavar os pés, a palavra do grego significa, naquele texto lá, lavar, significa lavar uma parte do corpo, no caso simbolizada pelo lavar os pés, né? Então, de que maneira? Com amor, lavar os pés, né, do irmão, usando a palavra de Deus, para que isso leve ao arrependimento, à restauração do irmão, para que ele seja limpo, purificado, confesse seu pecado. O Espírito Santo usando a palavra, nós como instrumentos, confrontando o irmão, exortando o irmão com amor, misericórdia, humildade, da dependência de Deus. O que acontece? Aquele irmão é restaurado, que volta a ter intimidade e comunhão com o Senhor. De volta a ter intimidade com o Senhor, volta a ter comunhão. E veja a importância na igreja, nós estamos constantemente em comunhão através da palavra. Infelizmente, não vou generalizar, boa parte dos encontros que nós temos muitas vezes com irmãos, seja almoçando, seja passeando, seja no acampamento, seja onde for, nós falamos geralmente sobre várias coisas. Não tem problema você falar sobre várias coisas, mas às vezes é capaz de passar 1, 2, 3, 4 horas sem falar nada da palavra de Deus. Como é que nós podemos ministrar? Como é que nós podemos colaborar para a edificação mútua? Como é que nós podemos prevenir de cairmos em pecado? Ou como é que nós podemos ser usados por Deus para que o irmão que está presente seja restaurado à intimidade e comunhão com Deus, se nós não usarmos a palavra? E voltaremos então para o capítulo 13 de João. Eu pergunto para você que já teve um encontro com Jesus, você que já se banhou completamente, foi lavado pelo sangue de Jesus, está salvo, você não vai perder a salvação, mas você não está andando de acordo com a vontade de Deus, você não está andando no centro da vontade de Deus, você tem pecados não confessados, você não está desfrutando da intimidade com Deus, não está podendo ser usado por Deus para glorificá-lo. O que você deve fazer? Deixar que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, que a palavra seja aplicada a você, e eu acredito que o Espírito pode estar me usando agora para aplicar a palavra a você. Vá como diz lá em 1 João, o que fala em 1 João? 1 João capítulo 1, versículo 9, vamos lá para 1 João capítulo 1, versículo 9. Se Deus falou a você agora, você reconheceu que está fora da vontade de Deus, tem pecados não confessados,
não está agradando a Deus, não está dando bom testemunho. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se você fizer isso, injustiça, você, uma vez arrependido, restaurado, você pode desfrutar novamente da comunhão com o Senhor, da intimidade com Jesus, da intimidade com o Pai e com o Filho. Então, não espere acumular vários pecados para confessar no fim do dia. Pecou, como alguém falou, se você pecar, cai de joelho lá, né? É atitude de arrependimento e confissão do pecado. A palavra de Deus te confrontando. Esse é o lavar do pecado. Você tem contato com essa poluição do mundo, contaminação do mundo, nós precisamos da palavra de Deus. Para prevenção, para não cairmos no pecado, ou para restauração, quando cairmos no pecado. E você, que lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, tem procurado ser um crente fiel, dependa do Espírito Santo, para que a palavra de Deus seja aplicada na tua vida, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Vamos voltar no capítulo 13, lá do Evangelho de João. Versículo 17, capítulo 13, versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes ou bem-aventurados serão se as praticarem. Em outras palavras, evite negligenciar a palavra de Deus. Não venha passar dias, horas, dias, meses sem ler a palavra de Deus. É impossível ser parecido com Jesus. É possível a santificação, que é um processo pelo qual nós cada vez somos mais parecidos com Jesus, sem a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo. Então, o desafio é esse. Leia, estude a palavra de Deus, medite e obedeça a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Ouça pregações, participe de estudos bíblicos. Quando estiver com irmãos, compartilhe a palavra de Deus. Não só os assuntos do dia a dia, mas fale da palavra, compartilhe da palavra de Deus, para que isso colabore na edificação, no crescimento, na aplicação da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto da palavra de Deus, que glorifica a pessoa de Jesus, que mostra a importância da tua palavra na santificação, no processo nosso de santificação e de crescimento. Que nós, quando estivermos com os pés sujos, possamos usar da bacia, da toalha, os pés lavados, ou seja, confessar os nossos pecados, para ser restaurada a nossa intimidade e comunhão com o Senhor e com o Senhor Jesus também, com o Pai e com o Filho. E também esse contato constante entre nós, com a palavra, compartilhando a palavra, seja um preventivo também, Senhor, para que não caímos em pecado. Te louvamos, te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus.